Hoje trago aos irmãos uma breve palavra acerca de fidelidade. Mas não me enganei, não fiz pregação sobre a área financeira. Podia induzir em erro, mas não. Então, eu começo por perguntar aos irmãos, quem é que aqui se considera fiel a Deus? Não estou a referir-me, como já disse, à área financeira, mas estou-me a referir fiel em relação à sua caminhada, em relação a ser filho de Deus. Fidelidade significa ser leal, significa seguir, neste caso, cegamente a palavra de Deus. Significa, no mundo espiritual, na vida com Cristo, obediência. É isso que fidelidade significa. E normalmente, digo-vos que uma das formas mais fáceis de nós analisarmos a nossa fidelidade para com o nosso Senhor passa justamente por vermos quão frequentes são as nossas idas à casa do Senhor. Quão importante é para a minha salvação, é para mim, eu ir à casa do Senhor. Porque é que eu necessito de buscar a Deus na sua casa? Não posso só confessar Jesus Cristo e depois ter intimidade com Deus? Não é suficiente. Porque Deus cria um filho para fazer parte de um reino, não para estar sozinho. Vamos abrir a palavra de Deus, por favor, em Salmo 68, versículo 26. Salmo 68, versículo 26. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Diz o seguinte: celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Onde é que nós temos que celebrar a Deus? Na congregação, na casa do Senhor. Então agora vamos abrir, por favor, outra vez, irmãos, também em Salmos, mas no Salmo 133, versículo 1 ao 3. 133, do 1 ao 3. E diz o seguinte: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Onde é que o Senhor ordena a bênção e vida para sempre? Onde há união. Segundo estes dois excertos que nós lemos, segundo estes versículos em Salmos, no 68 e no 133, Deus diz para que o seu filho tem que ter um papel ativo na igreja do Senhor, como já referi a semana passada. E o Senhor dá instruções claras para que o seu povo se congregue, porque Ele diz que derrama a sua bênção quando a sua igreja se reúne e se une no mesmo propósito. A questão é que congregar não é o mesmo, e este é que é o problema, de ir de vez em quando. Não é igual. Congregar não é ir de vez em quando à casa de Deus. Deus quer que nós sejamos fiéis. E congregar é uma ordenança de Deus, é uma ordem de Deus, é uma instrução que Deus coloca na sua palavra. E nós, enquanto filhos de Deus, não podemos continuar a viver escolhendo cumprir alguns dos versículos. Deus perfeito deu-nos a sua palavra e nós, pessoas imperfeitas, por vezes escolhemos os versículos que achamos que são mais indicados porque os restantes estão desatualizados. Mas toda a palavra de Deus carece de ser obedecida. Toda ela tem de ser obedecida. Não há versículos nem mais nem menos importantes. Os importantes são todos os que constam da palavra do Senhor. Amém? Tudo o que Deus ordena é para o bem dos seus filhos. Deus diz na sua palavra: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E é fundamental, irmãos, ter um pensamento de reino em vez de um pensamento individual. Não basta, como eu disse no início, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos que pensar no reino. Se o ministério do Filho de Deus é o da reconciliação do homem pecador com Jesus, então, obviamente,
Nós não fomos salvos para ficar sozinhos a ter comunhão sozinhos com Deus. Mas temos que fazer parte de um reino, temos que trabalhar para um reino, trabalhar em favor dos outros. Todos os membros, todos nós dizemos isto várias vezes e pensamos assim muito bem, todo o membro, todo o filho de Deus é importante na Igreja Universal, todo. Não há nenhum irmão que não seja importante e que não faça falta na casa do Senhor. Amém? Em cada reunião e de cada vez que a Igreja se congrega, todo o irmão que adora, todo o irmão que louva, todo o que exalta o nome de Jesus, todo o irmão que dá glória a Deus, ele está a rasgar os céus e está a ligar o céu à terra. E isso é importante, em unidade, para nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Porque Jesus deseja ver a sua noiva assim, completa. Jesus não quer ver uma noiva coxa, não quer uma noiva com maneta, não quer ver uma noiva com falta de membro nenhum. Ele quer ver uma noiva composta não só por mim, mas por todos nós. Amém? E nós, por vezes, descredibilizamos a importância do nosso irmão, do nosso próximo. Muitas vezes a própria igreja, ao invés de dar o exemplo. Por vezes achamos que o irmão, por desempenhar esta ou aquela função, que ele é menos digno, ou que a função não é tão importante, nem é tão relevante. Mas se pararmos para pensar, chegamos à conclusão de que se esse irmão se ausentasse durante um período de tempo, nós iríamos ver as consequências no todo e só repararíamos a falta que esse irmão faz. E aqui é muito fácil, vou dar um exemplo para todos perceberem, que é o exemplo clássico, eu por acaso nem tenho nada pessoal contra isso, até gosto bem, é o que eu mais gosto de fazer em casa, é limpar casas de banho. Ninguém gosta de limpar casas de banho. Se algum irmão limpar a casa de banho, olha, coitado, não podia, não tem jeito para mais nada, só limpar as casas de banho. Então vamos ver se esse irmão se ausentar durante 2 semaninhas e a casa de banho ficar por limpar, se nós já não vamos dar valor ao que o irmão faz. É verdade ou mentira? É assim no reino de Deus, tudo é importante, todo o papel é fundamental, todos são iguais perante os olhos do Senhor. Amém? Ir à casa de Deus é fundamental para que todo o crente evolua para um filho de Deus, para que não permaneça estagnado no mesmo patamar, mas evolua, passar de crente a filho fervoroso. Senão, vamos ver, dizemos que amamos ao Senhor, amamos a Deus, mas a nossa prioridade não é ir à sua casa. É um amor estranho, esse. Quantos de nós aqui têm por costume ir almoçar à casa dos pais ou dos filhos uma vez por semana? Muitos. Eu, várias vezes. E todos nós gostamos de nos juntar em família. E mesmo no mundo é hábito. Mesmo o mundo sabe que é bom a família congregar-se. É bom estarem unidos. Porquê? Porque só assim é que nós vamos saber o que se passa uns com os outros. Só assim é que nós podemos cuidar uns dos outros. De outra forma, é impossível. Só assim é que nós aprofundamos a nossa intimidade uns com os outros. E é assim que deve ser com a Igreja do Senhor. Não por hábito, não porque é costume vir, mas por amor ao Senhor, por amor à sua casa e por amor ao nosso irmão. Nós não podemos criar laços, não podemos ter unidade sem criar laços, e não podemos criar laços se não convivermos uns com os outros. E o sítio onde nós temos e devemos conviver é aqui, na casa de Deus. Amém? Então nós devemos vir à casa de Deus porque o amamos. Porque reconhecemos que Deus é o mais importante na nossa vida, que é a nossa prioridade. E devemos, por gratidão ao seu amor, e porque desejamos conhecê-lo cada vez mais, tê-lo como prioridade e vir à sua casa. É fundamental. É dando que se recebe. Por isso, é dando honra, é dando adoração, é dando louvor, glória, é dando prioridade a Deus que o seu povo mais vai receber dele. Amém? Vamos abrir, por favor, a palavra de Deus em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós dizemos
separados deste mundo para Cristo Jesus. Mas diz aqui que nós devemos renovar a nossa mente para saber qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E como é que nós podemos saber qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus? Com a palavra. Só através da palavra é que nós podemos conhecer Deus. E onde é que nós aprendemos cada vez mais a palavra? Na casa de Deus. Onde é que nós temos as instruções de Deus para nós? Na casa de Deus. Quantas vezes nós pedimos a Deus que nos ajude com os nossos problemas, que nos ajude a ultrapassar as tribulações, as circunstâncias, tudo aquilo que nós precisamos que Deus resolva, mas não pensamos como é que Deus irá falar connosco. Muitas vezes o Senhor fala através dos seus servos. Os pastores das igrejas, eles não decidem pregar algo da própria vontade. Eles não decidem pregar porque não têm mais nada que fazer. E muito menos pregam em vão. Os pastores das igrejas pregam instruções de Deus, instruções e crescimento que Deus quer ver na sua igreja. É através, muitas vezes, dos pastores das igrejas, de quem prega nas igrejas. Eles pregam a palavra que foi enviada por Deus para que essa palavra produza bom fruto na vida do seu povo. Porque Deus é zeloso pelo seu povo. E nós muitas vezes queremos a resposta de Deus, mas não vamos buscá-la. Não vamos à sua casa. Não tentamos ouvir a voz de Deus. Não damos um passo em fé com ações de graças na casa do Senhor, louvando e agradecendo por tudo o que Ele já fez. Porque infelizmente nós temos uma memória curta e às vezes não vemos os pequenos detalhes, pequenos grandes detalhes que Deus opera na nossa vida. Mas nós devemos ter gratidão no nosso coração, amor no nosso coração por Ele e vir manifestar esse amor e essa gratidão na casa dEle. Amém? Nós oramos muitas vezes, e muito bem, que a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Correto? Oramos muito bem, mas oramos porquê? Porque é que nós dizemos isso? É bom orar com entendimento. Deus não abre a porta da sua casa para que ela esteja vazia. Deus quer honra do seu povo. Deus abre a porta esperando que nós, seu povo, o honremos, que nós venhamos à sua casa para o adorar, para exaltar o seu nome, para engrandecê-lo, para o louvar. Nós somos servos do Senhor. Ele é quem é majestade. Não é Deus que nos serve, somos nós que temos o dever de o servir. Foi para isso que fomos escolhidos, foi para isso que fomos salvos. É para servir ao Senhor e servi-lo na sua casa. Amém? Porque nenhum servo serve ao Senhor fora da sua casa. Nenhum. Antigamente os escravos serviam aos seus senhores onde? Na casa dos seus senhores. E nós também devemos fazer o mesmo. É verdade que muitas são as situações que por vezes mantêm o povo de Deus afastado da casa do Senhor. Mas esses são problemas de saúde, outras vezes cansaço, outras vezes situações financeiras, outras vezes compromissos que surgem. Mas devemos ser atentos e pedir ao Senhor sabedoria e discernimento, porque o diabo é ardiloso e é perito em colocar situações para nos desviar do caminho. Mas se um filho de Deus for fiel ao Senhor, se colocar o Senhor como prioridade, então ele vai saber distinguir os impedimentos, quais são os dardos inflamados do maligno, quais são os impedimentos que vêm do maligno, o que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que Ele seja a prioridade nas nossas vidas. Amém? E nós muitas vezes culpamos o diabo por situações que são nossa responsabilidade. Porque, irmãos, o poder de decisão, ao fim do dia, ele é nosso. Deus é perfeito e Ele deu-nos esse livre-arbítrio. Portanto, se nem Deus nos tira o livre-arbítrio, muito menos o diabo nos pode retirar. E então, nós no final do dia é que escolhemos
Quem vai estar em primeiro lugar para nós? Vamos abrir, por favor, a palavra de Deus em Hebreus 13, versículos 15 e 16. Hebreus 13, 15 e 16. Diz o seguinte: portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, um sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus agrada-se quando nós fazemos um sacrifício de louvor, quando nós vamos em sacrifício à sua casa. Quanto maior é o impedimento, se a nossa escolha for Deus, mais Deus vai agradar dos seus filhos. Porque Deus move-se na fé. E tomar Deus como prioridade é um ato de fé. E é muito importante. Amém? É muito bom quando um filho de Deus o vê como a sua prioridade. Nós queremos cura, queremos restauração, queremos libertação, prosperidade, queremos as bênçãos todas. Mas como é que nós alguma vez podemos obter essas coisas sem buscar a Deus? Deus já mostrou que nós fomos e somos a sua prioridade quando enviou Jesus a este mundo para morrer por nós. E o mínimo que um filho de Deus, quando necessita de algo, pode fazer é dirigir-se à casa do seu pai e buscá-lo. Deus não tem que descer do seu trono. Nós, o seu povo, é que nos devemos reunir e unir em oração, em louvor, em adoração, para que os céus sejam rasgados e assim o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa petição, ela chega aos céus e chega ao Senhor, ao trono de Deus. Amém? Como eu disse anteriormente, Deus não é nosso criado. Ele não existe para nos servir. E depois pensamos, o que é que nós estamos a dizer a Deus quando não cumprimos as suas ordenanças ou quando não o pomos em primeiro lugar? Será que nós estamos a dizer, Senhor, preciso de ti quando eu preciso. Quando não preciso, tu és bom, tens que me ajudar. Se és Deus existe, Ele é bom, tem que me ajudar. Isso é o que o mundo diz, não é o que os filhos de Deus dizem. Os filhos de Deus já têm mais entendimento. Amém? Quando nós dizemos a Deus que o amamos, mas não vamos à sua casa, nós estamos a dizer a Deus que nós não precisamos de cumprir toda a sua palavra e que as suas ordenanças estão desatualizadas. E as ordenanças do Senhor, a palavra de Deus, não está desatualizada. Por isso nós devemos cumprir tudo o que nela está. Claro que não é de um dia para o outro, é uma caminhada, por isso é que Deus diz para perseverarmos até ao final. Mas é um aperfeiçoamento constante e nós devemos ter o coração aberto para esse aperfeiçoamento, porque Deus vai capacitar. Se nós tivermos a vontade de o seguir, Deus vai capacitar. Amém? E vai abrir o caminho nas nossas vidas para que Ele seja a prioridade. Amém? Deus está em toda a parte. Ele está connosco quando nós temos comunhão com Ele, no nosso quarto, seja onde for. Ele está connosco quando nós estamos a orar no Espírito. Ele está sempre connosco. Mas Ele quer fidelidade do seu povo. Mais uma vez eu digo muitas vezes isto. Tudo no reino de Deus tem que ser, tudo no reino espiritual tem que ser confirmado por uma atitude, por um ato de fé. Tudo. E ir à casa do Pai é uma atitude, é uma ação. E nós devemos ir e ter desejo verdadeiro de pertencer a um corpo, de pertencer a uma família, de pertencer ao reino dos céus. Nós devemos realmente desejar aprender mais de Deus, conhecer mais de Deus. Porque se nós o fizermos, a nossa vida vai ser plena já aqui nesta terra. Amém? Considerem o estágio para o que aí vem, que é muito melhor. Deus diz em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É a palavra de Deus. Só quem o ama é que guarda os seus mandamentos.
Se nós não os guardarmos, então precisamos de pedir mais a Deus para nos colocar esse desejo no nosso coração. Porque, como eu disse há pouco, Deus vai capacitar e vai trabalhar em nós. Amém? Deus tem um propósito para tudo. Nada faz ao acaso. E há um propósito para Deus ter ordenado à sua igreja que se congregasse. Deus ordenou a congregação dos seus santos. E nós devemos, na nossa comunhão com Deus, se ainda não entendemos porquê, devemos pedir a Deus que nos revele. Porque Ele revela. Amém? Tudo foi feito por amor à sua criação. Tudo foi feito por amor a nós. Nós não devemos desprezar o amor de Deus. Devemos ser gratos por tudo aquilo que Ele já nos deu. Devemos ser gratos só pelo seu existir. E ver as maravilhas daquilo que Ele já criou e já fez. Quanto mais ter-nos escolhido, ter-nos chamado para Ele. Amém? Devemos andar em tudo na sua vontade, porque o galardão é muito grande. E aquilo que o mundo chama de sacrifício, que horror vais tantas vezes à igreja, é certamente deleite, é um prazer para os filhos de Deus. Amém? Então dê uma salva de palmas ao Senhor.